Vamos lá, vamos retomar a leitura em Apocalipse, capítulo 16. Nós paramos no versículo 14, mas eu gostaria de ler novamente 12 em diante aqui, 12 ao 16, que é esse bloquinho aqui que a gente está comentando. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Deixa eu só fazer um parênteses, que hoje, né, eu e o José não conversamos, né, José? Tem rio que secando também para cá, né? José me contou um caos aí terrível do que está acontecendo com os rios do Pará e da Amazônia, ali do estado do Amazonas, né, e do Pará, Rio Negro, Rio Solimões, outros rios da região, e impossibilitando o comércio, coisas que vem do norte para o sul, não consegue mais passar, porque a balsa não está funcionando, parece que tem umas embarcações que estão paradas, de tanto que abaixou o rio, sem chuva, está secando também. Então, é um negócio, por isso que eu falo, tem muita coisa, e eu cheguei a dar uma olhada, eles estão falando que é a seca baixa histórica, é a baixa histórica que existe. Então, parece que escolas estão afetadas, hospitais estão afetados, os negócios, a pesca, porque eles vivem ali da região também. Então, quer dizer, você está afetando, do jeito que a gente conversou, se afetasse os rios, os mares ali, a água doce e salgada do Império Romano. Lá era pior ainda, porque nós ainda temos hoje transporte, né? Tem carro, tem um transporte rápido aí de caminhões, tudo, mas nem os caminhões passam, porque depende da balsa em alguns lugares. Então você vê como que os rios secando, esse tipo de rio, que precisa desse fluxo para o comércio, compromete, pelo que o José andou vendo aí, pode ser que chegue para cá o reflexo, né, José? Inclusive de preço de alimentação que vem da região lá. Acho que coisas de moto, relacionada a moto, que é fabricado lá também, então, em Manaus, né? E também está com dificuldade de descer. Então, quer dizer, você tem um impacto num país, no Brasil, né, que ainda a gente não sente tanto aqui, mas que pode refletir, inclusive, no mercado e coisas ainda que a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar por lá. Então, olha como que é significativo essas mudanças, né, que estão acontecendo no mundo, climáticas, o Eufrates literalmente secando lá onde a gente conversou, né? Então, existe sim situações que parecem para a gente, né, esses apontamentos literais, né, de cumprimentos apocalípticos. Mas o que eu sempre falo é que a gente não depende deles para algumas coisas acontecerem. Não há tanta necessidade, tá? Por quê? Porque o Eufrates mesmo, ele não tem todo o seu significado que tinha, é isso que eu falo para vocês. Mas ele secar, óbvio que é significativo, né? Assim como o Vale do Armagedon, que a gente vai ver aqui o monte Megido, ou cidade Megido, que é uma planície, um montezinho que eles falam lá, né, que é o lugar das guerras, das grandes guerras, aconteceram lá, que esse lugar existe em Israel até hoje. Então nós vamos chegar a isso aqui hoje. Então vamos lá, versículo 13. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Nós já vimos que são espíritos que vão estar diante de pessoas, de líderes, que vão trabalhar para essas rãs, são animais impuros, então eles vão trazer notícias contrárias, contaminadas, né, pelo dragão, pelo engano do falso profeta. Eles vão ser o quê? Arautos, eles vão ser anunciadores desse evangelho falso, tá? Eles vão propagar isso. E o que eles vão fazer? São espíritos de demônios, operadores de sinais. Eles vão se dirigir a quem, primeiramente, aí, aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É interessante que a batalha, ela é do dia de Deus. Olha que interessante. Aqui você já vê que a batalha já pertence a Deus, né? É uma batalha que já está ganha. Porque a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, quer dizer, já está frito aí quem está batalhando contra ele. O texto já está deixando claro que o dia já é dele, e quem é o Todo-Poderoso é ele, quem é Deus é ele. Quer dizer, quem está se reunindo já vai, é jogo perdido.
É isso que a gente tem que entender. Apesar de ter uma hostilidade dos reis do mundo contra Deus e o seu povo, o final já está decidido. O final é, Deus ganha, o povo de Deus ganha, e aquelas pessoas estão sob o julgamento de Deus, né, que nós estamos vendo, tá? E antes de entrar no 15, da onde eu parei aqui, vamos lá. Nós estamos vendo que existe, então, o que alguns teólogos chamam de uma guerra cósmica. Isso é uma guerra desses reis se reunindo, influenciados por esses espíritos aí de rã, esses espíritos enganadores, que saiu da boca da tríade satânica, né? O dragão, a boca da besta e do falso profeta, e eles estão se juntando ali, num lugar, aqui é num lugar, para guerrear, para fazer guerra, para estar numa batalha do grande dia do Senhor, do dia de Deus, tá? Então, o propósito da missão demoníaca é reunir esse pessoal para a batalha. Essa é a expressão comum em Apocalipse para indicar uma preparação para uma guerra cósmica. E aqui no caso é o que se chama Batalha do Armagedon, isso lá no versículo 16. Então, ajuntar os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós vamos ver aqui que se a gente dividir essa palavrinha, Har Megido, que seria Monte Megido, ou Monte Megido em português, né? Então, nós vamos ver aqui exatamente é o que se fala, que esse é um lugar onde lá em Israel tem um montezinho lá, não é uma montanha, né? É um montezinho, que o autor nem considera aquilo um monte, tá? Que chama Megido, e tem uma cidade, uma planície, que se chama Megido. Existe até hoje, que é o lugar, então, que é apontado aqui no Apocalipse, seria esse lugar do Armagedon, que em hebraico significa Armagedon. E ali é significativo, porque aconteceram várias guerras na história da humanidade. Eu vou citar algumas aqui, inclusive algumas guerras bíblicas, e outras guerras do século aqui. Inclusive, Napoleão Bonaparte lutou em Armagedon. Olha que interessante. Teve uma guerra dele nesse lugar chamado Megido, nessa planície, porque é um lugar onde havia a possibilidade de encontro de exércitos, para confronto militar. Então, é um lugar simbólico, extremamente significativo. Aí eu vou dar spoiler. Quer dizer que a guerra vai acontecer literalmente? Então, eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso. Por quê? Você acha mesmo? Gente, as guerras nessa época, quem ia para a guerra? Davi era rei de Israel. Quem ia para a guerra? Davi. Quando ele não foi, ele pecou. Onde ele devia estar no fronte da guerra. Esse povo antigo, os governantes, os reis, eles iam no fronte de guerra. Muitos deles, eles eram líder da guerra, os articuladores, os estrategistas de guerra. Você acha que os nossos governantes são isso hoje? É capaz que eles vão lá na frente de guerra morrer, é isso? Vocês têm certeza? Entende o que eu estou falando? A literalidade hoje, eles estão atrás da mesa hoje, os nossos governantes. Eles não vão lá em Megido para a guerra, gente. Então, nós temos que entender que nós estamos num outro nível de guerra. Um outro nível de ajuntamento. Então, nós estamos falando de um Armagedon simbólico. Aonde, aí sim, os governantes vão se unir para fazer uma batalha contra o povo de Deus. Aí sim. Para se unir contra os valores do reino de Deus, em volta de uma mesa, numa sala, articulando estratégias, de ideologias. Essa é a guerra. Só que isso aí vai acabar num piscar de olhos, a gente vai ver. Não caberia. Eu também vi. Quem fala isso é o Luiz Saião, inclusive. O Luiz Saião conhece a região na palma da mão. Né? Ele falou, se fosse literal, primeiro que não cabe uma guerra ali nessa dimensão global. Ele falou, não existe isso. Então, é óbvio que é uma figura de linguagem usando um lugar que aconteceu batalhas terríveis. Mas não na dimensão que Apocalipse está propondo, gente.
Então, para você ver como algumas coisas não dependem de cumprimento literal. E talvez aqui realmente não é uma guerra sangrenta, né? Nós vamos ver que é uma finalização de Deus. Tá? Isso que é interessante. Vamos lá que eu vou devagarinho, vocês vão entender aqui meu raciocínio, né? Esse conceito de batalha final, gente, é um conceito que fala desde o Antigo Testamento. Ezequiel fala, Joel fala, literaturas apocalípticos que a gente chama intertestamentários, que alguns chamam de apócrifos também, falam dessa guerra. O Novo Testamento, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, fala alguma coisa nesse sentido. Então, há uma expectativa de Deus vencer os ímpios, que eram os salmos que a gente está lendo. Davi pede isso para Deus o tempo inteiro. Olha, Deus, eles estão me atacando, olha, eles são injustos, o Senhor não vai fazer nada contra o injusto. Lembra, ele faz as mesmas orações que os mártires lá, que estão na base do altar. Vários salmos, se você estiver lendo aí, você vai ver Davi lamentando a situação dele e pedindo justiça, né? E clamando que Deus faça justiça contra os ímpios, que estão assolando o povo de Deus, assolando a vida dele. É a linguagem da oração lá do martírio, lá, né? Dos mártires. A batalha propriamente dita, ela é escrita, olha que interessante, lá nós vimos já, é o mesmo evento, quando a gente estudou Apocalipse 6, que é chamado Grande Dia do Deus Todo-Poderoso, que estava escrito também o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, lembra? Que o grande que eles se esconderam. Exato, que os montes caíram. Esse é o mesmo evento do que nós estamos lendo. Olha a questão cíclica. Por quê? Como que eu sei? Porque está escrito aqui, batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É aquele grande dia da ira do Cordeiro. É o mesmo dia que ele vence todos os inimigos e ele julga com a ira do Cordeiro e a ira de Deus, né? Então, esse é um grande dia, por quê? Porque é a culminação do plano de Deus. É a finalização do plano de Deus que já existia desde a fundação do mundo. Estabelecer seu reino na terra. Lembra quando eu falei isso? Desde o Éden, depois, né, no tabernáculo, o templo, Jesus encarna, se torna um tabernáculo vivo, ele faz a igreja dele, ele quer habitar no nosso meio. Lembra? Tudo isso que eu já comentei com vocês, aqui vai culminar, porque ele vai vencer o que venceu Adão e Eva, ele vai destruir o poder da serpente, do engano, do pecado, da morte, da impiedade, e ele vai morar no meio daqueles que ele fez casa. Olha que interessante. É a culminação daquilo que ele queria fazer lá no Éden, e que Adão e a Eva pisou na bola. Quebraram o pacto, quebraram a aliança, e trouxe a humanidade toda para fora do Éden, para fora do lugar da glória onde Deus poderia habitar e estar naquele templo. O jardim era um templo, gente. O jardim era um templo. Tanto é, se você pegar a história dos templos da região ali da Mesopotâmia, né, templos dos sumérios, babilônicos, a própria Torre de Babel, ela tem esse sentido dos zigurates. Eles faziam torres assim porque eles acreditavam que os deuses iam descer e morar lá em cima. E eles faziam nesses templos jardins sagrados. De onde vem isso? Do Éden. O Éden era um templo. E a função de Adão e Eva era uma função sacerdócio real. Por isso Jesus, o Messias, é sacerdote e rei. O segundo Adão, que restabelece a função perdida no Éden, de sacerdócio real. E em Apocalipse, o que nós vemos que ele vai fazer os santos? A sua igreja, um reino de sacerdotes. Gente, não muda nada, o plano de Deus é o mesmo. Houve uma interrupção temporária por causa do pecado, mas Deus começa a colocar todo mundo no mesmo rumo de novo, daquilo que era o Éden. Deus não mudou de ideia. Muito tempo, né? A gente foi ensinado errado. Parece que Deus mudou de ideia, né? Deus estava fazendo uma coisa, agora está fazendo outra. Não, está fazendo a mesma coisa que Ele sempre quis, eternamente. E o Cordeiro eternamente sustentando isso.
Essa é a verdade, né, do Evangelho e de Deus. Por isso o Evangelho é eterno, lembra que o anjo mandou pregar? O Evangelho é eterno, ele é atemporal. Ele estava fora do tempo e ele sustenta todo o tempo. O Cordeiro é eterno e ele sustenta a redenção do homem. Tá? Então olha que interessante. Nesse momento que o Deus Todo-Poderoso mostrará sua soberania e conduzirá a presente era, essa era, né, que a gente, esse tempo que a gente está vivendo, ao fim. Ele vai finalizar esse tempo. Ele vai finalizar essa terra do jeito que ela é hoje. Ele vai finalizar o cosmos que está em deteriorização. Ele vai se finalizar, reconstruir. Você vai ver que tem uma parte disso que vai ser destruída, mas destruída para reconstrução. Por isso que é renovação, é novo céu e nova terra. E é óbvio que esse novo céu e nova terra provavelmente terão leis físicas diferentes, químicas diferentes, para suportar uma eternidade e corpos diferentes. É um negócio extraordinário. Corpos, como eu tenho falado, né, que eu brinco para os meus filhos, às vezes, eu já comentei várias vezes isso com os jovens, com os meninos, né? É um corpo que parece coisa de ficção lá do Flash, que atravessa a parede, né? Porque é justamente isso que Jesus fez. Jesus tinha um corpo onde eles podiam tocar, porque tinha a marca da crucificação, tinha a marca do furo do lado, ele estava marcado com a cruz, na carne dele. Ele comeu peixe e pão lá com o pessoal de Emaús, mas ele passou parede quando tudo estava trancado. Que corpo é esse? Não é desse mundo. É do novo mundo. É um corpo do novo mundo. Jesus ressuscita com o corpo do novo mundo. E é esse corpo que ele promete para a gente, que é chamado corpo incorruptível, glorificado, e eterno, imortal. E Deus precisa recriar a terra para ser compatível com esse corpo. Entende a compatibilidade? O nosso corpo não veio do pó dessa terra? Esse novo corpo, ele tem que ser compatível com essa nova terra, e vice-versa. Por isso que o corpo de Jesus era incompatível com as leis físicas. Ele aparecia, desaparecia, entrava no lugar fechado, comia. É um corpo esquisito, que para a gente não faz sentido. Pois é, a lógica do corpo de Jesus já estava funcionando com a lógica do corpo ressuscitado. Porque ele ressuscitou. Ele é o início da criação, a Bíblia fala. Ele é as primícias daqueles que serão ressurretos. É a primícia da criação, Jesus ressurreto. Então, olha a realidade do que é a salvação para a gente. Então, lembra que quando eu falo isso, que salvação não é aquele conceito que a gente tinha só tipo céu. Um céu que a gente, né, viaja na maionese e tinha aqueles anjinhos gordinhos, bonitinhos com harpa, sabe aquelas coisinhas? Não é esse céu não, nós não estamos vendo isso na Bíblia, não tem esse negócio não. Você tem um novo céu, uma nova terra, um corpo ressuscitado, vivendo um reino, sacerdote, atividade sacerdotal, real. Olha só, funcionando nesse ambiente celestial e eterno. Nós vamos ver Deus botando a casa dele, estendendo fazendo um puxadinho dele para morar com a gente. Eu estou brincando, mas é isso mesmo que ele fala, que eu vou estender a minha tenda. A tenda estava até aqui, agora eu vou estender a minha morada até vocês. Botar vocês debaixo da minha habitação. Vou morar com vocês. O que ele queria fazer lá no Éden. O que ele quis fazer com o tabernáculo, morando no meio do deserto, indo lá e falando, eu estou aqui no meio de vocês. Olha como, você percebe que a Bíblia ela vai se conectando. Não é uma coisa avulsa e solta assim. Jesus é o próprio tabernáculo. Ele tabernaculou-se. E ele é a morada de Deus na terra. Ele inicia esse templo agora construído de gente. A gente está com Jesus fazendo um monte de pedrinha viva. E lá no céu ele vai morar aonde? No templo dele, que é a gente. Que é o edifício que ele está construindo para morar. E nós vamos morar nele. Isso que é interessante, né? É um negócio meio doido, né? Você vê que as lógicas não funcionam. Porque também diz que Deus e o Cordeiro são o templo. Então nós vamos morar nele e ele vai morar na gente. Igual a gente vê na Bíblia. Em Efésios não fala o tempo inteiro que nós estamos em Cristo?
Mas também não fala que Cristo está em nós? E quem que está onde? As duas coisas. Não, mas aí me dá pane. Pois é, não funciona essa lógica humana. Nós estamos nele e ele está em nós, e ponto. Ele é o templo e nós somos o templo. Mas como? Então, é assim mesmo. Essas são as realidades, né, espirituais. Acho que minha mãe comentou, né? Eu vi. É. É. Exato. Exato. Faz sentido. Nós conversamos, né? Faz sentido que a tecnologia dele, que é muito grande, inclusive esse chip, eu não sei se você sabe, não ainda para curar, mas ele já foi implantado no cérebro de uma pessoa. Já tem uma pessoa em que já tem o chip, e essa pessoa tem a possibilidade de controlar com o cérebro tudo que o nosso celular controla com Bluetooth. Sabe aquelas casas que você fala e a luz acende, essas coisas? Ele controla com o cérebro. O computador dele, é tudo controlado com o cérebro. Porque já existe esse mecanismo implementado dentro dele para fazer isso. Já tem uma pessoa. Já teve um implante. É. Sim, sim. Eu também fico, porque a minha leitura dele é mais ou menos essa. Eu acho que é um cara significativo no tempo que a gente tem, e tem um poder, tecnologia de influência hoje mundial, um absurdo. Ele tem mais satélite no espaço do que a NASA. Pra você ter uma ideia, que é dele. Aham. É. Certo, encaixa certo, eu vi. É, isso. O dele fez um retorno exatamente na estrutura. Eu vi. Exato. Não, é um absurdo, tá? É um negócio assim, ele tem um poder, esse cara hoje, com a influência que ele tem de tecnologia, criação de robôs, né? A inteligência artificial. Ele tem é um negócio assim, realmente fora da humanidade. Isso. Então, por isso que eu estou falando, você percebe que nesse sentido você tem uma possibilidade, né, de milagres que são feitos pela própria ciência, né? Por isso que o cumprimento dessas questões, elas podem ser diferentes daquilo que a gente imaginava. Porque imagine um cara desse ofertando esse tipo de cura, de curando pessoas de cadeira de roda, e ele vai ser seguido, até porque não adorado daquela forma que eu falei, né? Aquela forma de adoração de uma certa lealdade a alguém que mudou a minha vida. Entende que é um papel messiânico? Então, nós não estamos falando que ele é nada. Olha só, eu não estou falando que ele é um anticristo, eu não faço essas leituras. Mas que é uma figura extremamente significativa para ele ou para outro, é muito significativo. Por quê? Porque através de tudo que ele tem para dominar o mundo, vai ser fácil. Se ele implementa chips assim, se ele tem os satélites hoje em tudo quanto é lugar que ele tem, ele põe internet hoje no deserto, em floresta, se ele quiser. Se ele quiser entrar hoje em países fechados, lá como a Coreia do Norte, quiser soltar
uma internet lá para fazer uma revolução dentro do país, ele consegue. Como ele fez há um tempo atrás e soltou a internet em lugares que eram articulações de guerra. Então, é um homem com uma influência e um poder fora do comum, que eu acho que nunca existiu esse tipo de influência mundial que ele tem. Então, é significativo, é um cara que a gente tem que estar de olho, vendo para onde ele vai, né? O que ele está fazendo aí, quais são o que ele está falando, para onde ele está inclinando. É uma pessoa que, sim, significativa, que a gente tem que ver o que está acontecendo aí, né? Então, essas coisas são importantes. Só que o que eu estou falando? Como mudou, alguns cumprimentos, eles, dessa literatura apocalíptica, gente, pode ser diferente daquilo que a gente imagina aqui. Porque aqui ele está usando a linguagem conhecida lá no primeiro século. Ele está usando a linguagem de uma guerra lá do primeiro século. Hoje guerra não se faz mais daquele jeito. Não se reúne reis num lugar, né, com arco, flecha, espada, cavalo. Não se faz guerra mais assim. Você viu agora, Israel, como que Israel está matando os líderes, né, desses terroristas. Os caras identificam o cara e matam lá na casa. E desconstrói toda a liderança daquele grupo terrorista. O domo de ferro de Israel manda 500 mísseis lá, não sei quantos, de uma vez o domo impede lá, cai um às vezes e cai longe. É uma tecnologia de guerra absurda, a inteligência de guerra que eles têm. Imagina um cara desse entrar com esse tipo de tecnologia para entrar em guerra. Então, nós estamos num mundo totalmente diferente. Só, por isso que eu falo para vocês, vamos pegar os princípios. Porque é aí que está a importância de Apocalipse. E não nas literalidades. Nós não precisamos saber quem é o anticristo, aquela coisa lá. Nós precisamos só sondar e cheirar o espírito dele que está ali. E as possibilidades de pessoas se colocarem no lugar do Cristo. E falar, eu salvo esse mundo. Mas esse cara, se ele quiser, ele tira a fome do mundo hoje. Ele já conversou isso. Ele fez uma proposta, sabe quem não aceita? A ONU, os governantes do mundo. Porque a fome é importante para alguns governos. A fome se manipula o povo. Agora imagine todo mundo se unir e falar assim, não, vamos lá, você vai ser o salvador do mundo. Não, vamos acabar com a fome. Esse cara vira um Messias. Apoia. Ele está contra a outra lá. Eu acompanho ele, inclusive ele posta, tá? Se vocês quiserem, quem gosta de mídia social, o Twitter. Você tem ele no Twitter e normalmente é ele que posta mesmo, pelo que ele falou. Tá? São postagens dele. É em inglês, mas o Twitter tem um tradutor lá. Você põe, você traduz, né? E ele incentiva os governantes do mundo postarem no Twitter, por si só, porque o Twitter é dele, né, hoje, é o X, né, que é o dele, ele comprou lá, e ele incentiva, né? Por exemplo, o Benjamin Netanyahu, ele tem falas no Twitter dele, agora, não sei se é ele mesmo que posta ou gente né, da assessoria dele, né, por exemplo, o Bolsonaro era o filho dele que fazia as postagens no Twitter para ele, mas são postagens oficiais, independente se é alguém, é uma postagem oficial. O Elon Musk, se eu não me engano, ele próprio faz as postagens dele. Então, você quer saber o que ele está falando, o que ele está pensando, o Twitter é na hora. Você vê todas as postagens dele. Então, é um lugar interessante de seguir as postagens dele, para a gente saber o que está passando na cabeça desse cara aí, né? Porque são coisas significativas, né? Voltando aqui, só para encerrar esse comentário, a batalha terminará, gente, em 1/1000 de segundo. Você vê que não vai ter uma batalha, né? Ela vai terminar. Quando vai terminar? Aonde é o encerramento da batalha? Quando a espada sair da boca de Jesus. Você quer ver o final da batalha? Abre lá comigo em Apocalipse capítulo 19. Para você ver como que esse tema ele está cíclico. Ele vai ser retomado de novo lá na frente, no capítulo 19. Ó, versículo 11, vamos ler do versículo 11 em diante? Tem aí o subtítulo, não tem? Qual que é o subtítulo da sua Bíblia?
Isso, o meu está Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Olha lá, é a guerra que nós estamos lendo aqui no 16. Lá em 19 está falando dela de novo, mas de uma outra perspectiva, né? Olha só como que chega essa guerra, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Está falando de Jesus aqui, tá, gente? Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam. Então, tudo isso aqui nós vamos estudar, tá? Essas metáforas, essa roupa, o sangue, né, os diademas, nós vamos estudar tudo isso aqui. Esse exército do céu, quem é? São anjos, é a igreja, né? Nós vamos estudar tudo isso aí. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos também, igual ele, né? E vestidos de linho finíssimo, branco e puro. 15. Da sua boca sai uma espada afiada. Olha só, a vitória de Jesus não vem com a espada na mão. Vem com uma espada que sai da boca. Vem com a palavra, gente. Deus não cria o mundo pela palavra. Deus estabelece ordem pela palavra. Deus vence pela palavra. Então a espada de Jesus é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Então, por isso que é uma vitória milésimo de segundo, porque o que ele decretar vai acontecer. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo, olha só, ele, Jesus, esse cavaleiro aí do cavalo branco, ele, o que ele vai fazer com as nações? As governará ou as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Já vimos esse termo de lagar, do furor. Olha só como está conectando ao que já aconteceu. 16. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui é a vitória. Aqui é justamente essa, ele está falando como essa guerra do Armagedon aqui, do dia do Deus Todo-Poderoso, olha lá, furor da ira do Deus Todo-Poderoso, tudo linkado. Como ele está vencendo? Quem está vencendo? Jesus. Que ele vem e com a sua palavra fere as nações, submete as nações sobre a ira, julga e governa as nações. Que é o reino dele que ele vai estabelecer. É a finalização, né, completa aí. Então, para você ver como que há uma, né, sempre uma questão cíclica aí, como a gente tem falado. Vamos lá voltar um pouquinho no versículo 15, 16, 15. Aqui, como eu disse, tem um parêntese aqui. Como João está escrevendo, esse finalmente aí, né, esse dia da batalha, e o que ele faz agora, Jesus? Ele adverte a igreja. Há uma advertência aqui, um parêntese, uma advertência. Eis que venho como vem o ladrão. Todo mundo sabe que aqui que o sentido da metáfora, como vem o ladrão, é de forma inesperada, certo? O ladrão não avisa você quando vai roubar você. O que ele está fazendo é, do jeito que o ladrão vem, quer dizer, ele não avisa, ele não programa e fala, ó, tal dia aí, eu marquei para a gente dar uma passadinha aí, né? Estou chegando aí, você se prepara, né? Então, é justamente isso. Então, como vem o ladrão, em que sentido? De forma inesperada. É pego de surpresa. Então vigia sempre, porque eu posso chegar a qualquer hora, tá? Por isso ele fala, bem-aventurado aquele que vigia. Como que acontece os vigias lá, das torres vigias? Ele nunca sabe quando vai acontecer o ataque, ele tem que estar sempre alerta, porque o ataque pode acontecer qualquer hora. É o que ele está falando, a minha vida pode acontecer qualquer hora. Viva uma vida de vigilância. E guarda as suas vestes. Ele fala para a igreja, ó, olha só, guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. De novo, se eu quiser sintetizar isso, ele está falando o quê? Persevere, seja fiel até o fim. É a mesma linguagem lá, só que ele está falando de uma forma diferente, né? A nudez aqui é um juízo, uma vergonha. A nudez, né, no Antigo Testamento, vestes, né? Guarda a tua veste, quer dizer, ó, segura aquilo que você está fazendo. Você lembra que as vestes, linho puro, os atos de justiça dos santos.
Então guarda a tua postura cristã, fidelidade, a sua perseverança, se mantenha vestido, porque se você tirar isso, vem o juízo, quer dizer, você vai ser envergonhado, que é o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram, se viram nus. Olha que interessante. Imediatamente a nudez foi exposta. Por que nudez? Porque é símbolo de vergonha para a cultura da época, de despreparo, de juízo, né? de castigo, de disciplina. Então você está pego num lugar despreparado e envergonhado, exposto à tua nudez. E aqui é a mesma coisa, é como se assim, não faça igual a Adão, mantenha a aliança, porque senão você vai ficar nu. Olha que interessante como algumas coisas ecoam o jardim do Éden. Você percebe quantas coisas eu tento fazer essa conexão? A serpente, o dragão, o engano, sedução das nações. Eu sempre tento, né? Para você visualizar a Bíblia inteira. Aqui também é um eco. Não é uma alusão, mas é um eco. Está ecoando a uma história de alguém que quebrou uma aliança e as vestes perdeu, ficou nu. Né? Não tinha vestes na época, né? Mas ele estava coberto pela glória de Deus. Tanto é que a sensação de vergonha não tinha. Ele se percebe desprotegido. E uma nudez no sentido, uma impureza, quando ele quebra a aliança. E é justamente isso. Exatamente. Exatamente, não vigiou. O papel deles, qual era a função, o trabalho dele? Guarda o jardim. Olha que interessante a palavra, guarda suas vestes. Ele não guardou o jardim. Ele não guardou a mulher dele. E isso é uma coisa importante que a gente tem que ver. Por quê? Porque eu não tento fazer, estou tentando não ficar fazendo isso na quarta-feira para não ficar estendendo. Aqui a gente pode conversar um monte de coisa. Na quarta eu estou tentando fazer mais simples, né? Para o pessoal passar para frente o estudo. Mas eu poderia mostrar a gravidade do pecado de Adão muito mais do que Eva. Se você perceber, quem Deus dá o pacto é Adão. Eva é criada depois. Na ordem ali. A ordem é dada para ele, subentende-se que ele tinha que guardar, ensinar Eva sobre a aliança, guardar o jardim e guardar a sua esposa. Né? E aí, quando Deus aparece e vai cobrar o que aconteceu, ele fala com o homem. Ele chama o homem, a responsabilidade dele. E aí? Por que você está se escondendo? Não, aí o homem faz o quê? Culpa a mulher. Ele culpa Deus, né? O problema foi o Senhor que deu essa mulher para mim. Exatamente isso que Adão faz. Exatamente isso que os homens hoje, sem Deus, sem responsabilidade, sem a hombridade cristã, faz. Não assume o erro, culpa a mulher, não é assim? A mulher que o Senhor me deu. E Deus falou, o quê? É que Deus vai levando, né? Deus se deixa levar, né? A mulher, não, foi a serpente. Aí um vai passando para o outro, depois Deus vai condenando de trás para frente. A serpente isso, a mulher isso, você vai acontecer isso. Deus se deixa, Deus finge, né? Deus finge, a mulher, então tá bom, mulher, o que você fez? Não, a serpente. A serpente não tinha para quem culpar, teve que assumir a bronca ali, parou ali, né? Mas para você ver, da onde vem essas atitudes, essa quebra da aliança, a vergonha, a falta de responsabilidade. Gente, está na natureza do ser humano, está lá em Adão e Eva. E aqui ele está corrigindo isso, o Evangelho veio corrigir isso. O novo nascimento é para corrigir isso na gente. E ele está falando aqui, não faz igual a Adão, guarda sua veste, não fique nu. Segura a onda que eu estou voltando, mas você não vai saber a hora, eu venho como ladrão. Vigia. E ele está falando isso, olha que interessante, no momento de guerra. No momento onde esses espíritos demoníacos estão reunindo os reis da terra contra a igreja. Contra o povo de Deus. Né? E aqui no versículo 16, então ajuntaram os reis. Olha, esses reis foram seduzidos
pelos espíritos lá de Rãs, né? Que são espíritos demoníacos, operadores de sinais. Esses reis ouviram, lógico que eu já falei, né? Hoje não tem rei, os governantes, os líderes do mundo, políticos, né? Econômicos, militares, que sejam, eles se reuniram no lugar em que hebraico se chama Armagedon, né? Então, eu não vou gastar tanto tempo, porque eu já mostrei para vocês o que significa para mim Armagedon. Então é mais para mim uma questão simbólica, apesar de Megido, Armagedon existir literalmente ali em Israel até hoje. Você tem Megido. O comentarista que eu li, ele não considera nenhum monte, ele não considera que tem um monte lá. Aquela menina de Israel, Aline de Israel, ela considerou um monte. Não é uma montanha, é um negocinho assim, e depois tem uma planície. Então, para você ver como que, né? Eu não sei a distância. Mas tem um vale grande. Então, por quê? Porque eles, a linha de teologia deles, eles têm uma interpretação literal. Eles têm uma interpretação literal. Então, só que vamos lá, para ser literal, olha que coisa, como é complicado. Nós vamos parar aqui hoje. Então vamos abrir essa conversa. Ele está interpretando que o povo de Deus, que está sendo atacado pelos reis da terra, é Israel e são os judeus. Nós estamos vendo que não é a igreja. E a igreja não está morando em Jerusalém. E nem em Israel. Então, conforme você interpreta algumas coisas, você consegue sustentar aquela linha de argumentação. Se você interpreta de outro jeito, você não consegue sustentar mais aquilo. Então, se aqui, essa guerra não é contra a igreja, não é contra o povo de Deus da nova aliança, como o Israel da nova aliança, e se é o Israel literal, pode ser que o cumprimento seja literal, porque aí nós estamos falando de uma literalidade étnica de um povo que mora em Jerusalém, ali na região de Israel, da Palestina, e que aí vão se juntar contra Israel, e aí você tem um cumprimento literal disso aí, certo? Só que eu particularmente não consigo ver aqui no texto, diante de tudo que a gente já conversou, do que significa o templo no Novo Testamento, do que significa Israel na Nova Aliança, né? Como Paulo trata Israel, dizendo que o próprio Israel foi tirado da oliveira, os ramos originais foram cortados fora do povo de Deus. E os gentios foram enxertados na oliveira, feitos oliveira de Deus. Oliveira é o povo de Deus, que começou em Abraão. Nós somos filhos de Abraão por meio do Cristo, que é o filho da... Então, diante de toda essa interpretação do Novo Testamento, eu não consigo ver a literalidade de Israel étnico. Porque eles não são considerados o povo de Deus da nova aliança. Entende? Agora, eu não estou dizendo que eles não são significativos na história apocalíptica e escatológica. E vai ter alguma coisa, Paulo fala, inclusive, que depois de tudo, tanto é que no começo nós lemos, eles viram aqueles a quem eles traspassaram e choraram amargamente. Então, haverá algum ponto que eles, rejeitando até hoje o Messias, eles vão ver esse cavaleiro vencer e olharão para ele de uma forma e falam, nós rejeitamos o Messias, e é ele. Exato. Então eu acredito que vai haver uma reconsideração étnica do povo pela história bíblica. Mas, nesse intervalo que nós estamos vivendo, o povo de Deus é o povo da nova aliança. Então, eu não consigo ver a literalidade, porque senão eu tenho que assumir que o texto está falando de Israel étnico.
que é o povo de Deus? Não é, eles negaram Cristo. Entende? Eles negaram o Messias. Contra o povo de Deus. E relacionado àquela outra, lembra que eu falei da guerra do dragão, da besta, contra o povo de Deus. O povo de Deus da nova aliança, o Israel, é o povo que está pregando o evangelho, anunciando o Cristo. Os judeus não estão falando isso? Exato. Pelo contrário, você lembra que eu falei que um dos sinais, para mim, dos sinais dos tempos, é quando uma massa de judeu começar a se converter. Que eu já disse que eu já estou acompanhando alguns movimentos de judeus cristãos acentuando a pregação do evangelho para o mundo judeu. Isso para mim é muito significativo quando isso começar a acontecer. Por isso que eu tenho dificuldade com as interpretações dos adventistas ou da linha dispensacionalista, né, mais radical nesse sentido, né, que tem os moderados, mas tem uns que ainda são muito literais nesse sentido, né? Então eu tenho essa dificuldade aí, tá? Então para mim é realmente mais Armagedon, Gog e Magog, que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, são símbolos do reino do mundo, que é esse império romano atual, essa Babilônia atual, que esse é o termo que vai ser usado daqui para frente depois, essa cidade, esse sistema caído, contrário ao povo de Deus e às coisas de Deus, é o evangelho. E que está perseguindo. Por isso que ele fala, ó, aqueles que vão para o cativeiro, vão para o cativeiro, aqueles que vão para morrer, vai morrer, pela espada vai. Por quê? Porque tem uma guerra contra a igreja. Só que aqui vai chegar, culminar no dia do Senhor, da ira dele. É onde vem o cavaleiro e fere as nações, e governa sobre elas, e julga, e aí ele traz os salvos para, né, cantar aquele cântico de vitória que foi cantado diante do trono de Deus que a gente viu. Que a vitória dos santos está ali, vestidos de linho puro. Foram arrancados desse terrível dia, né, e salvos desse momento aí. Pronto. Porque, olha, esse é o parêntese, não é? Aqui, ó, eu venho como ladrão. Você vai ser feliz, porque bem-aventurado é isso, mais que feliz se você vigiar e guardar suas vestes. Tá? E aí ele faz esse parêntese aqui. Aí a semana que vem a gente continua do 17. Então, você percebe que a gente está conversando, a gente percebe que o melhor de tudo isso é a gente pegar o princípio, a mensagem, a essência, para a gente não ficar com essas discussões desnecessárias de algumas picuinhas que tira a atenção do que é mais importante. O que é mais importante? Ele está ensinando a igreja a se portar nessa época. Ele está ensinando a gente a ser fiel, perseverar, guardar as nossas vestes, não cair no engano, não ser marcado pelo esse sistema bestial, ser marcado como propriedade do Cordeiro. Gente, existe uma mensagem muito profunda de vida cristã em Apocalipse, e é isso que é mais importante. Exato. Exatamente. Pronto, isso aí eu tenho batido no martelo. A serpente enganou Adão e Eva, não enganou Eva? O dragão não é a antiga serpente? Que tem o poder do quê? De enganar as nações.